Graças a Deus, meus amigos, mais uma vez estamos aqui pelo Palavra Urgente com esse programa de fé, de milagres, de bênçãos de Deus. Então seja bem-vindo, fique ligado com a gente, porque eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida. Hoje é um dia de vitória, viu? Grave isso, porque certamente será a vitória, será um programa abençoado em nome de Jesus. Fica ligado com a gente e não só fique ligado, assista, participe do programa, mas também deixa eu lhe fazer um pedido. Compartilhe, convide os amigos, vizinhos, conhecidos, parentes, pelo Instagram ou pelo YouTube, a também assistir o programa. @Palavra Urgente é o endereço. É só colocar lá e você vai então poder, seja pelo YouTube ou pelo Instagram, assistir o programa e ser abençoado. E quando eu digo que vai ser abençoado é porque será mesmo. Afinal de contas, aqui no programa Palavra Urgente, são sempre trazidos testemunhos de pessoas que agiram a fé e alcançaram vitória. E você também vai alcançar a vitória no nome de Jesus. Por falar nisso, deixa eu convidar você para a gente já ir direto à história de hoje. Nós vamos assistir o caso da nossa amiga Maria Aparecida. Ela enfrentou problemas terríveis, dores terríveis, situações difíceis, mas venceu. Se está aqui no Palavra Urgente, é porque conseguiu vitória, conseguiu a bênção de Deus. Vem comigo, vamos à primeira parte da história de hoje. Em janeiro de 2018, Maria Aparecida viaja com a família para o interior de Minas Gerais. E lá eu tive uma crise de cólica de rim muito forte, eu fui medicada e eu fiquei até o final do passeio lá. Depois eu precisei viajar para o Nordeste e ela ia retornar aqui para Limeira. Já no terceiro dia que eu já estava em casa, aí eu já estava assim bem muito mal, não conseguia nem levantar da cama, começando a inchar, né? Aí eu procurei o hospital, o médico que estava lá, ele pediu todos os exames necessários. Aí onde eles descobriram que eu estava com cálculo renal de 11 milímetros. E esse cálculo ele migrou do rim para o uréter, né? E como era um cálculo grande, ele acabou obstruindo a passagem da urina. Que coisa séria. Imagina você a dor que deve ter sido. A coisa é séria, amigos. Eu não sei você, eu já vi gente sofrendo com crises de dores renais e olha que coisa séria, amigo. É terrível mesmo. Mas ela buscou a Deus, alcançou a vitória. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso aconteceu. Mas antes, eu quero insistir com você, fica ligado no programa. Ouça tudo que você vai ouvir aqui, preste muita atenção. Inclusive daqui a pouco nós iremos ouvir, inclusive a participação de um médico, e vai informar para a gente muita coisa séria sobre esse assunto, inclusive algumas coisas que devemos fazer para não chegar a este ponto, como se prevenir. E isso é importante. Tem gente que não tem os cuidados necessários e acaba causando ou até dando brecha para isso acontecer. Não estou dizendo que é o caso da nossa amiga, mas dizem por aí que algumas pessoas não bebem muita água e acaba desenvolvendo esses problemas. Mas isso a gente vai entender melhor quando o médico explicar para a gente. Mas antes, eu vou convidar você para a gente assistir uma reportagem falando deste assunto também, dos cálculos renais. Por favor, põe aqui no telão. A pedra nos rins se forma a partir do acúmulo de cristais que se agrupam no órgão. Dor intensa no abdômen, náuseas, desejo de urinar com muita frequência e sensação de queimação são alguns dos sintomas que a patologia pode provocar. Poucas idas ao banheiro, dietas, baixa ingestão de água, obesidade, histórico familiar são alguns fatores que podem provocar o surgimento da doença. O caso da enfermidade aumenta em 30% durante o verão. Caso não seja tratada de forma correta, ela pode causar a perda da função renal. Prestou atenção que coisa séria? Se a pessoa não tiver cuidado, ela chega a ter a perda da função renal. Coisa séria, amigos, isso é muito sério.
Por isso é importante a pessoa não só participar do programa, mas seguir essas orientações que daqui a pouquinho nós vamos ouvir com o doutor Vitor. E eu vou insistir com você. Preste muita atenção. Você ouviu já aí na reportagem que a pessoa que ingere pouca água tem mais chance de desenvolver pedras no rins. Isso é muito sério. Infelizmente, há pessoas que até chegam a dizer assim, não gosto de beber água, eu prefiro refrigerante ou outra coisa. Mas é necessário, amigo. É preciso, é importante. Eu não gosto, não tem gosto de nada, mas tem saúde, viu? Então é importante você seguir essas orientações, que inclusive o doutor Vitor, urologista, vai trazer para a gente agora. Eu vou convidar você a vir comigo até o telão. Nós vamos ouvir estas orientações, inclusive algumas informações importantes que, se você já desenvolveu, infelizmente, esse problema, como procurar ajuda, o que fazer para resolver essa situação. E repito, se nada dá certo, você ainda pode contar com Deus. Porque quando o homem diz, não tem mais jeito, Deus resolve. Ele é o Deus do impossível, Deus de milagres, e sempre está disposto a te ajudar. Por isso eu estou aqui, para falar para você que Deus pode abençoar a sua vida. Mas vem comigo, por favor, vamos ouvir aqui o doutor Vitor, eu não vou ler o sobrenome não, que eu não sei pronunciar, então para não pronunciar errado. Ele é urologista, especialista no assunto e vai explicar bem para a gente sobre esse tema. Por favor. A pedra nos rins é denominada de cálculo renal. A gente sabe que a presença de pedras nos rins ocorre quando você tem uma sedimentação de alguns componentes da urina que vão formando cristais e vão se precipitando na urina, fazendo com que esses cálculos renais comecem a se formar dentro dos rins ou dentro de qualquer parte da via urinária, ou seja, dentro da bexiga, dentro do canal do ureter ou até mesmo dentro dos rins. Os cálculos renais ou pedra nos rins, eles são classificados, na grande maioria das vezes, como a sua forma de formação, com os seus componentes principais. Então, a grande maioria dos cálculos renais, ela é formada de cristais de oxalato de cálcio. A grande maioria deles tem esse componente. Além deles, tem diversos outros componentes que podem estar na formação dos cálculos. E, além disso, em alguns casos, você tem inclusive cálculos formados por bactérias, né? Existe uma bactéria que é chamada de proteus, que também pode contribuir para a formação de cálculos renais. Essa é uma parte muito importante. Quando a gente fala de sintomas, de sintomatologia do paciente com cálculo renal, a gente tem que pensar única e exclusivamente na gravidade desses sintomas. Muitos classificam essa dor como uma dor única, uma dor que talvez seja a pior dor de suas vidas. E na grande maioria das vezes, isso acontece com uma dor lombar, que começa na região dorsal e se irradia em direção à região da genitália masculina ou feminina. Essa é a dor característica do cálculo renal. Além disso, o paciente pode ter uma mudança na coloração da urina, ou seja, uma coloração mais avermelhada, que pode ser inclusive sangramento, uma hematúria. Pode ter outros sintomas, como por exemplo, febre, vômitos, que podem vir junto do quadro principal. Normalmente, quando o paciente ele apresenta o cálculo renal, a gente tenta observar sempre se existem alguns critérios de gravidade. Por exemplo, quando o paciente tem a dor lombar associada à piora do exame laboratorial, né, quando ele apresenta leucocitose, alterações da função renal, normalmente esse paciente tem critérios de gravidade. Além disso, a presença de febre é outro marcador de piora clínica desse paciente. Nesses casos, especificamente, a gente orienta que o paciente vá a uma unidade hospitalar, porque esse paciente precisa fazer um tratamento para súbita desobstrução da via urinária, ou seja, ele precisa ser desobstruído porque a presença da pedra associado a alguns desses fatores pode trazer mais gravidade para a doença dele. Prestou atenção no que disse o doutor Victor? É Victor Antonucci, é isso mesmo? Antonucci? Estão tentando me dizer aqui como é que pronuncia. Mas prestou atenção no que ele disse? E é importante que você entenda
o que ele falou aqui. Inclusive, quando a coisa está séria, vá ao especialista, procure ajuda mesmo. Não fica brincando em casa, não, eu vou beber água e vai passar. Não passa, não. A dor, como muita gente já disse, e é verdade, eu acredito nisso, porque eu já vi gente com crise renal, é terrível mesmo. E se você procurar ajuda, com certeza você será socorrido, será ajudado. Principalmente, se não conseguir outra ajuda, busque a de Deus, porque Ele pode e te socorre em qualquer situação. Já vi pessoas, inclusive, expelir as pedras assim, do nada, sem medicamento, sem nada, porque Jesus operou o milagre. Ele pode, quer e vai operar na sua vida. Operou na vida da nossa amiga e vai operar na sua também. Só depende de você. Mas antes de continuarmos, eu quero ainda trazer uma palavra de Deus e orar por você aqui no programa. Mas insisto, quando para os homens é impossível, Deus pode resolver e Ele vai resolver. Acredite nele. E se você está enfrentando problemas assim, confie. Deus pode, quer e Ele vai te abençoar. Mas antes de irmos à palavra e à oração, vem comigo, por favor, e vamos assistir alguns casos curiosos. Aliás, o caso curioso de hoje com o nosso amigo Anderson. Põe aqui, por favor. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre a famosa pedra nos rins. Algo que é muito comum ouvirmos falar. A Organização Mundial da Saúde aponta que 10% da população mundial, em algum momento da vida, terá a famosa pedra nos rins. Ela vem acompanhada de náusea, vômitos, dores e enjoos, além de outros sintomas extremamente desagradáveis. Especialistas chineses fizeram um estudo que a ingestão de açúcar adicionado pode aumentar em 88% a possibilidade de desenvolver a pedra nos rins. E esse açúcar adicionado está em alimentos processados, como os famosos refrigerantes. Segundo a nefrologia, a pedra no rim ela é formada por oxalato de cálcio, ácido úrico e fosfato de cálcio, que quando se encontram nos rins formam os cristais nas vias urinárias, o que causam a construção e evolução de uma pedra. Curioso, não? Curioso e sério ao mesmo tempo. Importante, você prestou atenção no que disse aí o Anderson, que é verdade. E tem gente que deixa de beber água e fica bebendo só refrigerante, coisa séria. Mas, meu amigo, vem comigo, por favor. Eu preciso convidar você agora para assistir a segunda parte da história de hoje. Você viu aí muita coisa, o médico explicando o assunto, os casos curiosos falando do assunto, mas olha como é que estava a nossa amiga, que enfrentou esse problema. E se está aqui, é porque alcançou a vitória em Cristo Jesus. Põe aqui, por favor. Foi infecção que se espalhou por todo o meu corpo. Eu só fechei os olhos e falei para Deus, falei assim, Senhor, a minha vida eu entrego completamente nas suas mãos. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A minha irmã me ligou. Aí ela pediu para me voltar com urgência, que o caso dela era muito grave, que ela corria risco de vida. Deus tocou no meu coração que é para me ficar tranquilo. A mulher falou, mãe, quando uma pessoa está com infecção, que começa a dar falta de ar, porque aquela infecção já está generalizando. E se cair na corrente sanguínea, já era. E eu falava, misericórdia, meu Deus, misericórdia, Senhor. Ela ainda estava realmente correndo um risco de vida. Ela estava com infecção no corpo inteiro. Coração, pulmão, fígado. Só que a gente continuou dando a fé e esperando que Deus já tinha falado, que a última palavra era dele. Esta palavra é verdadeira. Ouviu aí o que eu disse o nosso amigo? Deus já tinha falado, Deus estava crendo. Apesar da situação parecer cada vez pior. E eu quero convidar você a vir comigo aqui. A palavra de Deus. Ela citou, inclusive, o Salmo 23, que eu vou pedir para você ler comigo, o versículo de número 4, que está escrito assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prestou atenção? Ainda que a situação pareça impossível, irreversível, vale da sombra da morte, coisa terrível, situação que não tem como voltar mais, ainda que isso aconteça, Ele está contigo. Deus nunca te abandona, Deus nunca te deixa sozinho, se você confiar nele. Não importa o quão terrível seja a sua situação, Ele pode, quer e vai te ajudar. Por isso, eu quero convidar você agora a tomar uma atitude de fé. Daqui a pouco eu vou orar com você. Nós vamos assistir a última parte da história de hoje e você vai ver como Deus mudou a vida da nossa amiga. O que ela fez para alcançar um milagre. E eu vou insistir com você para que tome a mesma decisão de confiar em Deus, de acreditar em Deus. Você já ouviu aí ela dizendo, eu lembrei da palavra, do Salmo 23. E se você pegasse a palavra, ficar firme nela, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, não precisa ter medo. Ele está do teu lado e vai te dar a vitória. Vem comigo, por favor. Põe aqui no telão a última parte da história de hoje, por favor. Foram 10 dias de internação. Na segunda já estava melhor, na terça já fui para o quarto, na quarta já tive alta. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Voltei ao médico para retirar o cálculo, né? Estou aqui para a glória de Deus. Foi muito bom, né? Ter ela de volta em casa, que já fazia bastante tempo que ela estava fora, né? Hoje nós só temos que agradecer a Deus. Nós temos que estar com os ouvidos sempre prontos, sensíveis a ouvir o que Deus está falando com a gente. Se Deus disse para você não temer, não tema, não tema. Crê somente. Não temas, crê somente. Ouviu isso? E é de verdade o que você precisa fazer. Está aqui o meu copo com água. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é no nome do teu Filho Jesus que eu determino agora a tua bênção sobre todos os que creem e digo a todo mal, vai embora em nome de Jesus. Que nesta água esteja a unção do Senhor, a virtude do Senhor, para o doente ser curado, o oprimido liberto, em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Graças a Deus. Beba da sua água. No nome de Jesus. E creia, Deus tem vitória para você. E Ele quer te abençoar. E vai te abençoar no nome de Jesus. Eu quero lhe fazer um convite antes de encerrarmos o programa. Já estamos caminhando para o final. Mas é que eu quero que você esteja comigo aqui em Bom Sucesso, na rua Bom Sucesso, 157. Endereço onde eu tenho ministrado todos os dias reuniões poderosas de milagres e de bênçãos de Deus. De segunda a sexta-feira, 8, 15 e 19. Aos domingos, 8, 10, 15 e 18 horas. O programa chegou ao final. Eu me despeço dizendo que Deus te abençoe abundantemente no nome de Jesus. Mas fica ligado, vem aí o meu amigo Valdeci Aguiar cantando, vai dar tudo certo. E vai dar, no nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo.